Primeiro, cara, ó o perigo. O cara desenha um prisma ótico, mas isso aqui é um triângulo, né? Pelo amor de Deus. Prisma é um sólido geométrico, não é isso? Como é que é? Daqui, né? Quando eu fui fazer a outra cor, eu não me preocupei em seguir o padrão correto. Aqui era o vermelho, ele vai desviar menos, então vai refletir, vai bater um ponto mais para cá e vai se afastar da normal. Certo? Beleza? O amigo, tu vê, ele ficou preocupado com aquilo porque a questão pode perguntar a ordem das cores, né? E mesmo assim a ordem das minhas cores ali não estão corretas porque eu não fiz as cores. Eu fiz o branco e um raio vermelho, certo? E o branco aqui nem deveria existir. O desenho feito por computador bonitinho está na página 47. Ali naquele desenho tu entende por que o vermelho vem por baixo e depois o violeta fecha o arco-íris por cima. Certo? Lá na página 47 tem o desenho perfeito. Beleza? Então tu vê, eu não tive a preocupação de fazer isso. Lá nessa aula do MIT, o cara tem quadros múltiplos, né? Então já foi um aluno, provavelmente lá na manhã anterior, ou na tarde anterior, com transferidores e compassos, fez uns desenhos maravilhosos. Aí tá lá o senhorzinho com as anotações dele, dando a aulinha dele, aula mágica, hein, cara? Vale a pena, já tem uma legendinha agora. Aí ele fala, aí ele vai lá, puxa um quadro aqui de cima, já tem o desenho da gota perfeito, com os ângulos, tudo bonitinho. Ele pega um compasso e tal, faz a coisa acontecer ali na hora, é mágico, vale a pena assistir, vale a pena. Obrigado pela dica, hein, amigo. Olha só, prisma ótico. Como eu estava dizendo, isso aí não é um prisma. Para ser um prisma ele tem que ser volumétrico, ó. Certo? Aí ele fecharia lá, ó. Ele é gordinho aqui, ó. Porém, eu vou analisar um raio de luz atravessando esse prisma no plano do quadro. Então eu posso esquecer momentaneamente que isso aqui é volumétrico e analisar só a superfície, como se eu estivesse olhando o prisma que está penetrando no quadro. Beleza? Primeiro cuidado que a gente tem que ter, não é um triângulo de vidro, não existem triângulos de vidro. Aliás, triângulo é uma criação humana, né? Na prática não existem triângulos, porque triângulo não tem espessura, né? Certo? Vocês já estudaram alguma coisa de geometria euclidiana, ponto, reta, plano, nos anos anteriores? Importante isso, né? Eu fiquei apavorado quando eu descobri que ponto não existe, que ponto é uma criação humana. Né? Que reta não existe, que reta é uma criação humana. Reta, porque reta não tem espessura, né? Ela é infinitamente fina, lembra? Certo? E não tem nada no mundo que não tenha espessura, né? Então tu olha de repente a ligação entre a viga e o teto e fala, define uma reta ali, ó. É, na tua mente, né? Certo? Porque ponto, reta e plano são criações humanas, inclusive de um humano chamado Euclides. Muito bom. Ô galerinha, isso aqui é um prisma. Esse prisma ele tem um ângulo famoso que é muito importante, chamado ângulo de abertura. Será que é honesto chamar ângulo de abertura? É honesto. Outra, ângulo de refringência, tem esses dois nomes. O A já lembra abertura, então eu vou anotar aqui ângulo de refringência. É isso que caracteriza o prisma. Na prática, meu querido, a maioria dos prismas óticos que a gente usa, inclusive em laboratório, tem 60 graus de ângulo de abertura. Adivinha por quê? Vai ficar tudo 60 graus e a matemática dele fica muito mais simples, porque trata-se de um triângulo e nós sabemos muita coisa sobre triângulo equilátero, né? É fácil achar altura, é fácil achar fórmula para a área. Bom, aqui está uma reta normal, superfície 1. Lá vem o raio em, como ele incide na superfície 1, eu vou chamar de ângulo I1, ângulo de incidência na superfície 1, tudo bem? Aproxima ou afasta? Aproxima da normal, né? Lá aquela hora afastou porque era da água para o ar. Agora foi do ar para o vidro, né? Poderia ser, ó, tem de água. Tem de água. A galera pega um acrílicozinho, enche de água e usa um prisma de água. Como é que eu defino a normal dele? Porque ela é normal. Não é, parece piada, mas a galera não lembra. Tá? E a ciência ela é toda assim, tá? Todos os nomes das ciências, eles são idiotamente criados para o cara jamais esquecer, para ficar na cara do que ele está falando, entendeu? Reta normal chama-se
assim porque ela é normal. O que é algo normal? Não é algo que não é anormal. Não. Na matemática e na física, algo normal é algo perpendicular, que faz 90. Meus braços estão normais agora. Eles são esquisitos, mas agora eles estão normais. Juro. Eu sou normal ao chão. A galera acha estranho. Eu sou normal ao chão. O momento em que o compulsor Otávio é normal. Beleza? Meus braços estão dispostos normalmente em relação ao meu corpo. Pô, peraí, o braço tá meio... Mas é que ele é assim. Ó, galerinha. Esse ângulo é o quê? Pode ser R1, ângulo de refração na primeira face, tranquilo? Vocês concordam que esse raio sofreu um desvio? Vê se é honesto medir esse desvio assim, ó. Prolongo o raio incidente e vou chamar isso aqui de delta 1. O delta maiúsculo é assim, tá? O delta minúsculo parece um espermatozoidezinho, assim. Beleza? Concorda comigo? Pensa assim, ó. Se aqui é 30 graus, isso aqui tudo é 45 graus, aliás, aqui, né? Se aqui é 30 graus e aqui é 10 graus, quanto que desviou? Aqui é 30 graus e aqui é 10 graus. Quanto que desviou? 20, né? Ou seja, está me dizendo que para medir o desvio 1, é só pegar o I1 e subtrair o R1. Tranquilo? Não entendi, professor. Vou fazer aqui então separadinho, ó. Vou fazer aqui separadinho. Tava lá a superfície de separação, reta normal, o raio chegou e desviou. Se eu faço essa pontilhada, é o prolongamento do raio incidente, concorda comigo? Se eu disse que aqui é 30 graus, claro que isso aqui tudo é 30 graus, porque são ângulos opostos. Se eu estou dizendo que o ângulo de refração é 10 graus, não é lógico que aquela diferença entre o 30 e o 10 é a subtração? 20 graus, né? Honesto então que o delta 1, o desvio na primeira face é I1 menos R1? Bem honesto. O que eu estou fazendo? Por quê? Porque é normal. Exatamente isso. Isto aqui é um ângulo de incidência. Porém, eu chamarei de R2. Eu também fiquei puto. Eu olhei babaca, eu pensei na hora. Babaca, por que não chama de 2? Mas eu quebrei a cara muitas vezes na minha vida. Vou te confessar, a maioria da minha vida eu estava errado. É porque é igual antes do de refração. É só por elegância matemática. Não é igual. É só por elegância matemática. Eu imaturo na tua idade pensei, babaca. Hoje eu penso, pô, eu faria. Afasta ou aproxima? Afasta, aumentou a velocidade. Nome, portanto. Isso é o ser humano. O ser humano ele olha, pá, reage e já responde certo. Relaxa. Como é o nome desse? É ângulo de incidência na segunda face. Ângulo de refração na segunda face. Trocou. Eu também fiquei puto, mas eu era imaturo. Depois tu vai me perdoar. Depois tu vai me perdoar. Se eu quiser medir o desvio, vê se tu concorda comigo. Eu posso prolongar o raio refratado e medir o ângulo entre o raio incidente e o raio refratado. Eu vou chamar isso de delta 2. Como é que eu calcularia o delta 2, meus amigos? Né? I2 menos só porque a gente fez a troca babaca. Porque senão já seria uma fórmula diferente. R2 menos I2. E calma que isso vai ter mais consequências ainda. Muito outras consequências de simplicidade da equação final. Então tu vê, às vezes, uma babaquice dessa pode gerar uma equação muito mais gostosa de usar e carregar consigo. Eu fiz alguma coisa complexa até agora? Não! Tu não tem o direito de achar que foi complexo. Porque tudo que tu faz na tua vida, inclusive o ato de falar e ler, exige uma potência de raciocínio cerebral infinitamente superior. Foi bobo. Refratou. Aí depois tu viu que a diferença entre o raio incidente e o raio refratado é o ângulo de chegada menos o ângulo de saída na entrada. E na saída é o contrário, já que o ângulo maior menos o menor, né? Aí a gente trocou os nomes para poder
menos o outro. Nada demais. Mas o legal quando a gente estuda o prisma óptico é descobrir o desvio total. Eu vou ter que comparar que raio com que raio para achar o desvio total. Eu vou comparar o raio que chegou, o primeiro raio, que é essa direção, concorda comigo? Com o raio que saiu. Eu vou pegar esses dois raios aqui, esse ângulo entre esses dois raios, isso é o desvio total, que eu vou chamar de delta maiúsculo. Tu vê que legal as letras gregas, né? Delta minúsculo são os desvios individuais. O delta maiúsculo é o desvio total. É óbvio, imagina, né, cara? Olha só o que eu vou te perguntar. Lá vem um raio de luz, ele primeiro desvia 15 graus. Depois ele vai e desvia 30 graus. Qual foi o desvio total? É óbvio. Então eu tenho certeza que ninguém reclamaria se eu falasse que o delta total é o delta 1. Pelo amor de Deus, tenho certeza que vocês não ficariam chateados. Mas se alguém pedir para ti, prove matematicamente que isso é verdade. Depois que tu desenha isso, e seria legal que hoje à tarde tu tentasse fazer esse desenho, cara, te juro. Seria legal. Pô, pega o guardanapo depois do almoço, entendeu? Tem a caneta aí. Cara, é só isso que eu preciso, que o dia que tu conseguir fazer esse desenho, dar nome para esses ângulos, e escrever as equações que são todas muito óbvias, sozinho, aí tu fica tranquilo, aí tu pode vir prisma. Eu, quando fui fazer vestibular, eu torci para não cair prisma, porque eu não peguei a mãe. Fui entender as letrinhas e os nomes depois só. Tu vê, né? Ah, isso aqui quanto é que é? 180 menos delta, concorda comigo? Porque é o suplemento, né? É o suplemento do delta. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então, delta 1 mais delta 2 mais 180 menos delta é igual a 180. Eliminou o 180, delta 1 mais delta 2 é igual a delta maiúsculo. Beleza? Fizemos a prova matemática daquilo que nossa razão já tinha mostrado que tinha que ser. Tudo bem para vocês? Beleza? Então provado com intuição, né? E foi provado matematicamente aqui. Show de bola. Então peraí, deixa eu ver quantas equações eu tenho até agora. Equação do desvio na primeira face, pelo amor de Deus. Meu Deus, é um ângulo menos o outro ali. Equação do desvio na segunda face, tranquilaço. E agora desvio total, nada demais. Seria legal a gente achar uma relação entre o ângulo de abertura, ou ângulo de refringência do prisma, e demais ângulos que nós usamos aqui. Olha esse triângulozão aqui, cara. Ó. Olha esse triângulo formado entre as laterais do prisma e o raio. Se eu souber esse ângulo aqui e esse outro ângulo ali, eu sei que somando esses três tem que dar... Obrigado. A mais. Isso aqui tudo é quanto? 90. Isso aqui vale... R1. Então quanto é esse ângulo grandão aqui? Obrigado, 90 menos R1. Complemento, né, galera? Complemento. Reciprocamente, quanto vale esse ângulo aqui? 90, que é o total aqui, ó, 90 com a normal, menos R2 dá esse ângulo que eu marquei. 90 menos R2. A mais. 90 menos R1 mais. 90 menos R2 é igual... Tudo bem para vocês? Menos passa. Olha que viagem, cara. Não interessa a forma como esse raio vai penetrar no prisma. A soma do ângulo de refração na primeira face com o ângulo de incidência na segunda, cuidado, a troca do nome tem o seu efeito colateral, sempre vai ser igual o ângulo de abertura. Sempre. Essa é uma relação importante. Essa é uma relação muito importante. Às vezes é perigoso, o cara estava ali cochilando, eu fui jogar o giz e ele reagiu na hora. Tu imagina, abre o olho na hora que o giz está vindo. Pá! Imagina, cara. Uma vez eu acertei o olho de uma menina, cara. Que vergonha. Como é que tu acertou o olho dela? Ah, eu fiquei puto, tava dormindo, eu joguei, sei lá como aquele maldito olho abriu na hora errada e eu acertei o olho da guria, cara. Sério? Mas eu me perdoei já. Eu ter jogado mais forte. Ó, Sério, isso não foi porque... não, eu tirei o olho não. Eu queria acertar na testa dela. Sério, cara? Hã? Sério, no olho da criatura. Tive que deixar no banheiro ainda.
achar o suplemento, né? Aliás, o complemento. E já estava muito poluído o desenho, né? Talvez isso tenha deixado ela um pouco mais delicada. Acabou! Fora isso, o N de vezes o seno é igual ao N vezes... Isso eu posso escrever tanto na entrada quanto na saída, embora a maioria das questões de prisma óticos caiam com essas ideias aqui. Aliás, vou misturar elas todas. Vê se tu concorda comigo, só um pouquinho. Quem é o desvio 1? I1 menos R1. Quem é o desvio 2? I2 menos R2. Acho que tu não te opõe a eu trocar um pouquinho a ordem dos caras aqui, ó. Vê se tu fica chateado. Por quê? Ó, tá não, porque às vezes matematicamente, né, a pessoa pode ser atrapalhada. Evidência é algo que incomoda às vezes o aluno, mas eu acho que a evidência do sinal negativo ali tá light, né? Certo? Mas quem é mesmo o R1 mais R2? É o A. Quer dizer que o desvio total que um raio de luz sofre ao atravessar um prisma é o ângulo de chegada mais o ângulo de saída menos o ângulo de abertura do prisma. Quantas equações? Deixa eu ver. Uma, duas, pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa boba, uma subtração, uma diferença entre dois ângulos para calcular o desvio. Desvio na primeira face, desvio na segunda. Qual é o total? Meu Deus, é a soma dos desvios. Como faz sentido? Essa aqui, usamos que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. É 180 para perceber que o ângulo de abertura, porque a refringência está ali, é a soma dos ângulos que a luz faz com a normal na parte de dentro do prisma. E depois, misturando todas essas ideias, descobrimos uma equação para o desvio total. O vestibular tem fornecido essas fórmulas. Mas observem que não são fórmulas, em hipótese nenhuma, difíceis de se conseguir. E com guardanapo, depois de uma refeição, tu pode fazer esse estudo e ele ser teu durante muito tempo. Lá na segunda fórmula, o I2 é o que tu chamou de I2 mesmo ou é o de refração? Esse aqui é a refração. Que é refração, né? Incidência, refração. Esse é o único risco desse negócio, entendeu? Porque assim, ó, se eu não tivesse feito essa troca, esses caras mudariam de posição. Essa fórmula aqui não ia ser assim, ia ser R1 mais I2. Essa fórmula eu não poderia fazer a substituição da outra nela. Uma série de consequências. Tem mais para finalizar, tem mais. Uma coisa que a gente busca em laboratório quando a gente vai estudar um prisma óptico é justamente em que momento ocorre o menor desvio possível. Se eu quisesse te mostrar matematicamente como é que se obtém o desvio mínimo, seria bastante complexo, porque envolve dois senos na equação. Então, tu achar o ponto de mínimo de uma função que tem dois senos de dois ângulos diferentes, matematicamente exige cálculo, que nós não temos ainda, que vocês só vão aprender no início da faculdade. Então, tem uma técnica bem mais simples de mostrar para o aluno qual é o caso de desvio mínimo. Em laboratório, a gente percebe o seguinte, galera, ó, tem um prisma lá na bancada, tem todos uns instrumentos para medir o ângulo de chegada e de saída do raio de luz. E tu vai mudando a entrada da luz, né? Tu vai girando o prisma e vai vendo, mudando o ângulo de incidência, o I1, e tu com o teu aparelho mede o I2. Como tu conhece o I1 e o I2, tu consegue ver quanto é que desviou, e tu vai procurando a situação onde ocorre o menor desvio possível. Isso sempre ocorre quando a luz percorre o prisma desta forma, ó. Olha o que está acontecendo com a luz. Ficou paralelo com a base do prisma, né? Claro que o cientista pode ser descuidado e ter deixado o prisma quebrar, para tu não perceber que estava paralelo, sacou? Certo? Concorda comigo? Seria uma sacanagem, né? O cara, quebrei o prisma, na questão do vestibular. Um prisma quebrado. Aí ao olhar, tu não vai sacar de repente, imediatamente, que foi o desvio mínimo, né? Mas para que esteja paralelo com a face original, basta que este ângulo seja igual a esse, né? Aconteceu isso, pode ter certeza, é o caso de desvio mínimo. Isso tem uma série de implicações. Deixa eu fazer a reta normal. Esse
esse aqui é o... Era o nome dele técnico ali, o I1, não pode esquecer disso. Esse aqui é o R1, ui. Esse aqui é o... Isso, ele é um ângulo de incidência, mas para a beleza matemática das equações e muito mais dessa que eu vou te mostrar agora, a gente chama de R2. E aqui, I2, show de bola. Se esse ângulo é igual a esse, tira uma conclusão para mim. É um triângulo equilátero. Aqui é um triângulo, aqui o equilátero seria o prisma, digamos, né? Virou um triângulo equilátero. Se for de 60 graus o nosso prisma, né? Mas se for um prisma com ângulo de 30 ou 45, que são mais raros, mas existem, aí fica isósceles. Esse lado fica igual a esse. Mas show de bola, estamos nos entendendo. Se R1 é igual, concorda que R1 é igual a R2? Que é isso que eu queria escutar, porque isso aqui tudo é 90 e esse ângulo é igual a esse, isso aqui tudo é 90, automaticamente R1 fica igual a R2. É outra condição para que ocorra o desvio mínimo. Não é a mesma refração que ocorre na entrada e na saída? Já que esses ângulos internos aqui são iguais, automaticamente os ângulos de entrada e de saída, os ângulos na parte de fora, também tem que ser iguais. Show de bola? Isso tudo é quando o raio sofre o menor desvio. E aí, com essa simplificação, as equações anteriores vão ficar transformadas. O A fica R1 mais R2, mas como eles são iguais, R mais R, 2R. Eles são iguais, né? Vamos chamar de R de uma vez então. Certo? A equação do desvio total ficou I1 mais I2, mas como I1 é igual a I2, 2I, né? Menos o A, mais o A é como? 2R. Então olha só como é que fica bonitinha a equação do desvio mínimo para um prisma óptico. Aqui é diferente. Está errado. Aqui, ó. Aonde que está diferente? Está igual? Ele escreveu isso aqui, né? Ele escreveu que é A sobre 2, concordas? Então 2R igual a A. Certo? Mas é importante isso. É importante. Certo? É porque na verdade ele falou sobre isso. Ele não falou do desvio. Muito bom. Galerinha, acho que agora dá para detonar toda a apostila 3, cara. E me trazer dúvidas na próxima aula. Aí já faz tudo, já vai, volta, já detona tudo de uma vez. Certo? Muito obrigado pela... Ah, tem um comentário. Prisma de Porro e prisma de Amit. Eu vou te mostrar depois como é que esses prismas salvaram tua vida. Tu vê, né? O cara estuda isso e pensa, oh, que matéria idiota, prisma. Tu tá vivo por causa dessa porcaria. E eu vou te provar na aula que vem que a tua vida depende da invenção do prisma óptico. Essa é foda. Depois eu te explico. Fala, parceiro.